Olá pessoal, tudo bem? Nesse novo material, a gente vai ver como que leva o movimento uniformemente variado para o movimento uniforme. Quem é esperto aí já vai sacar que a diferença entre esses dois é simplesmente a existência ou não de aceleração. A gente sabe que do movimento uniformemente variado tem aceleração, já para o movimento uniforme não tem aceleração. Então vamos lá ver o que é isso daí. A gente viu, né, nas aulas passadas, as funções horárias do movimento uniformemente variado, certo? As funções horárias deles são a da velocidade, é dada por quem? A velocidade final é igual a quem? A velocidade inicial mais um negócio chamado aceleração vezes quem? Vezes o tempo, certo? Para a função horária da posição, certo? A gente tinha o quê? A posição final é dada por quem? A posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais um meio de quê? A aceleração vezes o quê? Vezes o tempo ao quadrado, certo? Era o sorvetão, lembra? E aí, o que são essas funções agora, se a gente for observar o movimento uniforme, quer dizer, sem aceleração? A gente sabe que nesse movimento uniforme, a aceleração vai ser igual sempre o quê? Zero. Então, se a gente olhar nessa equação aqui do lado esquerdo, né, e fizer a aceleração ser zero, todo esse termo aqui, ó, vai sumir, certo? Se ele vai sumir, essa expressão vai ficar o quê do outro lado? V igual a quanto? V0. Ou seja, isso aqui nem é uma função horária, tá certo, pessoal? Porque não tem nada dependendo do tempo aqui. Se tivesse, seria uma função horária. Ou seja, se a gente tirar esse termo aqui, que é o termo que tem aceleração, essa expressão vira V igual a V0, que nem é uma função horária. Se a gente fizer o mesmo raciocínio para a função horária da posição, lembrando que agora a gente está pensando no movimento uniforme, quando a aceleração é igual a zero, esse último termo aqui, ó, pessoal, vai sumir. Então a gente vai ter essa expressão aqui, ó. S, posição final, é igual a quê? Posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mas não tem mais nada, porque se a aceleração é zero aqui, pessoal, todo esse termo vai ser zero. Então a expressão que a gente tem para o lado de cá é S igual a S0 mais VT. Ou seja, no movimento uniforme, certo? A velocidade vai ser sempre a mesma, porque a velocidade final vai ser sempre a mesma velocidade inicial. Não tem aceleração, não tem aquela grandeza que muda a velocidade que é a aceleração. E a posição vai ser sempre dada pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Posso chamar de V, posso chamar só de V0, não importa, a velocidade vai ser sempre a mesma, a gente já viu, certo? Então essas são as funções horárias. Se a gente lembrar, né, que a gente viu na aula passada, além dessas funções aqui, tem um que chama equação de Torricelli, certo? Ela é dada pelo quê? Velocidade, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, velocidade final ao quadrado é igual ao quê? Velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação da posição. Lembrando que isso aqui não é uma função horária, porque não depende do tempo. Se a gente quisesse calcular o equivalente disso daqui, observando o movimento uniforme, né, quando a gente sabe que a aceleração é sempre zero, a gente vai ter a seguinte função, ó. Nem é função, né? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado. Ficou feio, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado. Por quê? Por quê? Ora, se a aceleração é zero, né, todo esse termo aqui, ó, vai desaparecer, porque você tem um zero multiplicando todo mundo. Se ele desaparece, sobra só quem do outro lado? O V0, beleza? Sobrou só o V0, que também não é uma função horária. Se você observar, essa expressão é igualzinha a essa daqui de cima, ó. V igual a V0, então V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, certo? Ou seja, a única função horária que a gente tem no movimento uniforme
é essa daqui, ó. S igual a S0 mais VT. Já no movimento uniformemente variado, as funções horárias que a gente tem é essa da velocidade que conhece e mais essa aqui da posição que também a gente conhece. Vamos embora tentar fazer um exercício, ver como é que fica essas funções horárias aí? Vamos resumir primeiro, né? Então, ó, no movimento uniformemente variado, a gente tem a função horária da velocidade, que é V igual a V0 mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Vamos lá, V igual a V0 mais AT. Em compensação, aqui a gente não tem nada, né? A gente sabe que vai ser sempre a velocidade, final vai ser sempre igual à velocidade inicial. Para a posição, deixa eu mudar de cor para a gente manter o padrão. Então, vai ser V igual a V0, sempre. Do lado de cá, para a posição, a gente tem a função grandona, né? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Do lado de cá, sem essa expressão toda que tem aceleração, vai ser a posição final, a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Posso chamar de V0, posso tirar o V0, porque eu sei que eles vão ser sempre iguais, tá bom? De novo, deixa eu fazer com a outra cor aqui para não misturar. Então, vai ser posição final, vai ser posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. E tem uma equação aqui, que é a equação de Torricelli, que não é uma função horária. A gente vai colocar aqui porque ela vai ser útil para a gente resolver exercícios depois. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes 2 vezes a aceleração vezes o delta S. E aqui não tem, né? Não tem a equação de Torricelli. Certinho? Vamos fazer um exercício aqui para a gente praticar. Imagina o seguinte, ó. Olha a situação. Os móveis A e B percorrem a mesma trajetória em movimento retilíneo uniforme. Se você sabe que o movimento já é uniforme, você já pode dizer de cara que a aceleração vai ser o quê? Zero. Então as funções horárias vai ser só aquela pequenininha, né? A gente sabe que a função horária desse movimento é só uma. S é igual a S0 mais VT. Não tem aceleração. E aí, ó, fala, as suas posições são mostradas no instante t igual a zero. Então, isso aqui é a origem, tá certo? Onde está pegando o mouse aqui. Esse eixo aqui é o eixo das posições, né? Para lá tudo é positivo. Então, ó, quando você tirou a fotografia e marcou a posição inicial do sistema, você viu que o A estava na posição de 30 metros e o B estava na posição de 70 metros. Então, vamos anotar as informações do A e vamos anotar as informações do B. A posição inicial do A é de quanto? De 30 metros. Já a posição inicial do B está um pouquinho mais para frente quando eu comecei a observar. Ele estava a 70 metros. Isso tudo no instante t igual a zero, né? Então, suas velocidades são respectivamente 8 metros por segundo e 10 metros por segundo. Então, a velocidade do A é de 8 metros por segundo e a velocidade do B é de 10 metros por segundo. É óbvio que se o A está atrás e o B está na frente e o B está com uma velocidade maior, o A nunca vai alcançar o B, certo? A distância entre eles vai sempre aumentar. Aí ele pergunta na letra A, quais as funções horárias da posição de cada móvel? Para o A, a gente vai ter o quê? A posição do A vai ser o quê? A posição inicial dele mais velocidade inicial dele vezes o tempo. Como que fica essa função horária? A posição do A vai ser o quê? A posição inicial, que é de 30. Tá aqui que a gente anotou. 30, certo? Então vai ser 30 mais a velocidade inicial, que é 8, vezes o tempo. Essa é a função horária para esse corpo A. Fala onde ele está à medida que o tempo passa. Para o corpo B, a gente vai ter a posição do B é igual à posição inicial dele mais a velocidade inicial dele vezes o tempo. Então, a posição inicial do B, a posição final do B vai ser o quê? Qual que é a posição inicial? A gente já marcou aqui, ó. A posição inicial do B
é de 70 metros. Então, a gente coloca aqui 70. Qual que é a velocidade dele? 10 metros por segundo. Então, mais 10t. Ou seja, onde o B se encontra, basta você perguntar quando, você vai saber. Aí na letra B, ó, ele pergunta o seguinte, ó. Qual o instante em que a distância entre eles é de 100 metros? Eu não sei o que está acontecendo aqui, ó. Daqui para frente, o B vai ficando cada vez mais distante do A. Eu sei que nesse instante aqui, se o A está na posição de 30 metros e o B está na posição de 70 metros, a distância entre eles é de 40 metros, certo? Beleza. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quando, em que instante. Então, ele já está perguntando o T, certo? Em que instante a distância entre eles vai ser de 100 metros. Se a gente sabe que o B vai estar mais lá na frente, certo? E o A vai estar mais aqui atrás, a gente sabe que a posição do B está lá na frente, sempre maior que a posição do A. Então ele quer saber o seguinte, ó. Quando que essa distância entre o A e o B vai ser de 100 metros? É só saber, fazer a posição do B menos a posição do A vai ter que dar quantos metros? 100. Mas quem que é a posição do B? Eu já coloquei aqui a posição do B, ó. Deixa eu puxar uma setinha aqui. A posição do B é essa. A posição do A é essa daqui. Então basta eu substituir. Quem que é a posição do B? A posição do B é 70 mais 10t. Tem que ser igual ou menos a posição do A. Qual que é a posição do A? 30 mais 8 vezes t. Essa é a função horária que dá a posição do A. Isso tudo tem que ser quanto? 100. Se a gente fizer o jogo de sinal aqui, né, vai ser 70 mais 10t, menos com mais menos 30, menos com mais menos 8t, igual a 100. Vamos copiar isso daqui e continuar o exercício. Né? A gente chegou nesse ponto aqui, então vamos começar a resolver. Então, a gente tem 10t menos 8t, vai ter, vamos juntar, né? 10t menos 8t é igual, o que tem do outro lado lá já é 100. Esse menos 30 passa mais 30. Esse mais 70 passa menos 70. 10 menos 8t dá 2t. 100 mais 30, 130. Menos 70 dá 60, certo? Então, t vai ser igual a 60 dividido por 2, que dá quanto? 30 segundos. Ou seja, o que a gente encontrou? O tempo que, após 30 segundos, depois que tudo estava desse jeito aqui, o corpo B vai estar numa distância de quanto do corpo A? De 100 metros. Vai ser a distância entre eles. Beleza? Vamos fazer mais outro exercício aqui. Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, mas é no mesmo sentido, né? Aliás, vocês vão fazer esse exercício aí depois, tá certo? Senão o vídeo fica muito grande. Um abraço aí e até a próxima.